precisei admitir algo que doeu muito. A vida que eu sempre sonhei não aconteceu. Não conquistei tudo no tempo que eu imaginei. Nem virei quem eu achei que seria. E por muito tempo, eu achei que isso queria dizer que eu fracassei. Mas um dia, olhando para minha própria história, eu percebi algo diferente. Que eu não fracassei. Eu só mudei a minha rota. E talvez você também não tenha fracassado. Talvez só esteja no meio do caminho e não no fim. Fica comigo até o final, porque hoje eu quero te mostrar como frustração se transforma em motivação, culpa em aprendizado e o seu cansaço em clareza. Eu sei muito bem como é que é. Você trabalha, paga as contas, tenta fazer tudo certo, mas em algum momento você percebe que a vida não ficou do jeito que você imaginou. E depois dos 35, parece que o relógio grita ainda mais alto. Agora me responda, você construiu o que você queria? Você juntou dinheiro suficiente? Você tem o trabalho dos seus sonhos? Será que já passou o seu tempo? E ainda assim no outro dia você acorda, coloca o uniforme, enfrenta trânsito, chefe, pressão e tenta seguir. Por fora parece tudo bem, mas por dentro tem uma pergunta silenciosa. Será que é só isso mesmo? Ninguém nos ensinou a lidar com a frustração. A gente só aprende a cobrar mais da gente mesmo. Comparações nas redes sociais, os amigos que venceram, sabe? Aquela sensação de estar atrasado. Eu também já pensei, se eu tivesse feito diferente lá atrás, hoje eu estaria melhor. Mas existe um pensamento budista que me ajudou a enxergar isto de forma diferente. Sofremos mais pelas histórias que contamos do passado do que pelo passado em si. Não é o que aconteceu, é o que a gente repete para nós mesmos. E na maioria das vezes a história é: eu falhei. Mas um dia cansado, em silêncio, sentado, eu percebi que eu não estava fracassado. Eu estava vivendo uma vida que não era mais a mesma que eu sonhei há 20 anos atrás. E tá tudo bem mudar. A natureza muda, as estações mudam, o corpo muda, as prioridades mudam, mas nós insistimos em cobrar de nós mesmos os mesmos sonhos antigos, mesmo quando ele já não é para nós. E foi aí que a ficha caiu. O problema não era a minha vida, era o plano que já não fazia mais sentido. E aceitar isso não é desistir. Aceitar é dizer, ok, é daqui que eu recomeço. No budismo, existe o conceito da presença, que o único lugar onde podemos agir é o agora. Não dá para dirigir olhando apenas pelo retrovisor. A gente precisa olhar para frente. E naquele dia eu fiz 3 perguntas para mim mesmo. E eu quero que você faça essas mesmas perguntas para você. O que de verdade faz sentido para você ainda? O que você pode começar, mesmo pequeno? E o que está te prendendo apenas pelo medo? Essas perguntas não dão todas as respostas, mas elas abrem portas. Eu não criei um plano perfeito, eu criei um plano possível. E neste plano tinha 3 pilares. Eu parei de prometer coisas irreais. Em vez de dizer eu vou mudar tudo neste ano, eu passei a dizer eu vou melhorar 1% por vez. Porque quando a mente desacelera, a vida fica mais leve. E é aí que o progresso começa. O segundo pilar é a consistência. Não é o que fazemos de vez em quando que vai mudar a nossa vida, e sim o que repetimos todos os dias, mesmo cansado, mesmo sem aplausos, mesmo sem resultados imediatos, porque pequenas mudanças valem mais do que grandes planos abandonados. E o terceiro pilar, propósito silencioso. Eu parei de viver apenas para pagar boletos e comecei a me perguntar: como eu posso servir? Como eu posso ser útil? Quando a gente ajuda alguém, quando a nossa vida toca outra vida, o caminho ganha sentido, mesmo que ainda seja difícil. Se você olha hoje para a sua vida e pensa: ah, era para mim estar bem melhor, ou eu queria ter conquistado bem mais, ou então eu sinto que perdi todo o meu tempo. Então eu quero que você escute isso com calma. Você, assim como eu, não está atrasado. Você está no momento certo para despertar. Algumas pessoas só entendem o valor da paz depois da tempestade. Algumas só aprendem a maturidade após a frustração. E muitas vezes é o sofrimento que abre o caminho para um novo nível de consciência. No caminho budista, existe um princípio que segurar demais é o que causa dor. Seguramos culpa, seguramos expectativas, seguramos versões antigas de quem queríamos ser, mas a verdade é que você não é mais aquela pessoa de 20 anos. E isso não é uma perda, é evolução. Hoje você deve ter muitas cicatrizes, mas também tem sabedoria. Tem limites, mas também tem clareza. E isso, se você entender, é o que vale ouro. E hoje eu não digo mais que a vida que eu planejei não aconteceu. Eu digo, a vida me trouxe um caminho que eu ainda estou aprendendo a trilhar. Eu sigo construindo,
errando, ajustando, replanejando, mas agora com calma, com presença, com fé no processo. E eu quero te convidar a fazer o mesmo. Pare de se comparar, haja de forma pequena e constante. Aceite que mudar de rota também é coragem. Se um dia você olhar no espelho e sentir que a vida fugiu do roteiro, lembre, você não é o fracasso, você é o caminho que continua. E enquanto houver passos, existe possibilidade. Então respira, recomeça, porque a rota pode ter mudado, mas o destino, uma vida mais leve, consciente e próspera, ainda está ao seu alcance.